principalmente na nossa instituição. Então, eu passo agora a palavra para a Suelen, né, que ela vai estar falando um pouquinho sobre as nossas comissões temáticas. E nós temos também, antes de passar para ela, gostaria de falar para vocês sobre o nosso canal no YouTube. Se você não conhece, vai lá no YouTube, AMAD-MG. Nós estamos deixando por um tempo determinado, aberto ao público, essas gravações, né, das palestras, mas depois nós não vamos deixar disponível somente para os nossos associados, até por questão de privilegiar mesmo quem faz parte da associação. Então, ajude-nos a divulgar para que outros profissionais tenham conhecimento também da AMAD. Agora eu vou passar para a Suelen, e ela vai depois passar a palavra para o doutor Silvio. Obrigada. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa outra aula, né? Nós já tivemos uma aula anterior e teremos muitas outras aí pela frente, tá? Eu quero deixar aqui para vocês um recado para vocês continuarem acompanhando a AMAD nas redes sociais, como a doutora Daniela trouxe, por meio do YouTube, pelo Instagram, porque nós vamos ter aí outras aulas, outros seminários, outros eventos, para que vocês fiquem sabendo, porque quem já é associado, eles estão recebendo, né, um alerta por todos ali os meses que eles estão mais próximos, inclusive por esse grupo de WhatsApp que a doutora Daniela ela acabou de citar aqui, que é um grupo realmente de interação, de troca, de network, e ali também os associados, eles ficam sabendo aí quais são os próximos eventos, né, antecipadamente. É um dos benefícios que a AMAD está trazendo aí para quem é associado. Então, você que ainda não se associou, tá? Eu vou deixar os contatos aqui pelo chat, todos os contatos, quem quer associar, como que faz, e aí vocês entram em contato comigo, que eu vou passar para vocês todos os benefícios ali que a AMAD tem, tá? Dentre essas aulas aí que nós temos, os eventos que nós vamos ter, a AMAD, ela está com muito projeto novo para este ano. Nós temos as comissões aí, temáticas da AMAD, onde você pode fazer parte, ter interação naquela área que você mais atua. Nós temos a comissão de direito condominial, comissão de locação, de negócios imobiliários e incorporação, de regularização fundiária e loteamento. Então, são comissões aí que elas estão aí ativas, eles já estão fazendo suas lives, suas reuniões para projeto e uma melhor adaptação do associado, uma melhoria, tá? Além disso, vocês associados, eles têm a oportunidade de participar também de eventos, cursos, alguns serviços que a AMAD tem em convênio com e parcerias, né, com essas editoras, concursos, vocês vão ter desconto em tudo isso, tá? Que é uma parceria e convênio que a AMAD, ela firmou aí para trazer benefícios para o associado. Além disso, você tem a oportunidade também de ser um palestrante aqui na AMAD, você pode ser o próximo aí a dar uma aula, como o doutor Silvio está aqui hoje dando, você vai trazer um tema, vai poder palestrar aqui nos eventos da AMAD, divulgar seus artigos, estamos com um projeto aí de escrever livros, você também vai poder participar, tá? Então, gente, para associar, vou deixar o contato aqui, e nós temos muitos outros benefícios que aí a gente vai conversar particularmente, tá bom? Pessoal, aproveitem bastante essa aula, tá? Com o nosso convidado, que é referência aí, do direito condominial, e está trazendo um tema também que, com certeza, vai ser a oportunidade do advogado, tanto que já milita na área, e aquele que pretende aí atuar na área do direito condominial. Então, aproveitem, doutor Silvio, seja muito bem-vindo, tá? Sinta-se à vontade, a sala é sua. Muito obrigada pela presença. Maravilha, gente. Muito obrigado mesmo pelo convite. Eu tive a oportunidade de divulgar, inclusive tomei essa liberdade, como a AMAD me deu, né? De divulgar para alguns clientes, amigos, e eu não poderia, antes de mais nada, deixar de registrar aqui a presença do senhor Geraldo, da senhora Rose, tem familiares aí também, e de uma grande amiga, a doutora Fernanda, nossa colega, que ainda não está na AMAD, né, doutora Fernanda? Mas eu acho que em breve estará. Não é isso? Fiz a solicitação hoje. Oh, maravilha, maravilha. Ó, Cristiano também, queria registrar aqui a presença dele e agradecer muito. E como eu disse
na semana passada, na aula do Dr. Fernando, ele me deixou uma responsabilidade muito grande. Sucedê-lo aí nessa apresentação não vai ser tarefa fácil, não. Porque, ao contrário dele, que tem uma desenvoltura muito grande para aula, essas coisas, eu, nesses 15 anos de profissão aí, eu confesso que acho que desenvolvi bem a atuação como advogado, mas como professor, palestrante, ainda estou no caminho. Então, eu já peço desculpas também antecipadas por qualquer gafe tecnológica ou de qualquer outra natureza. E, na pessoa da doutora Elisa, eu agradeço muito a todos da AMAD pela consideração, pela oportunidade, enfim, e espero retribuir à altura o convite de vocês. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar agora a tela. Vamos lá. Deu certo? Apareceu em formato slide mesmo? Mas não está na primeira, eu já estou vendo aqui. Espera aí. Pronto. Agora sim? Sim, está aparecendo. Ó, por favor, fiquem à vontade para ligarem o áudio e fazerem interferências, contribuições, não só dos colegas advogados, qualquer outra pessoa que tenha interesse aí em assuntos condominiais, são sempre bem-vindos. Bom, o tema dessa apresentação de hoje é destacar a importância da assessoria jurídica especializada para condomínios e a forma de atuação de nós advogados nesse segmento. Por que eu sugeri esse tema? Eu comecei a atuar com condomínios há 15 anos. E depois, em outras oportunidades, eu até entro em detalhes do porquê que essa área me chamou a atenção e questões até de aspecto pessoal, antes mesmo de entrar na faculdade de Direito. Mas, enfim, há 15 anos eu tive a oportunidade de fazer uma proposta para um primeiro condomínio, e, inclusive, o representante dele está aqui hoje, o que me honra muito, e é meu cliente até hoje. Então, vamos lá. Primeiro, fica aí a primeira demonstração. É possível, sim, ter uma atuação longeva para condomínios e não só em um determinado mandato de um síndico, ou seja, o advogado faz um bom trabalho e sem tomar partido, às vezes, de situações pessoais que sempre vão acontecer no condomínio, ele consegue se manter, ter a confiança de todos, independente de quem está ali à frente da administração do condomínio naquele momento. O primeiro desafio, eu acho, do advogado que atua para condomínios é justamente esse. Eu gosto de fazer uma analogia que advogar para condomínio é a mesma coisa que advogar para uma empresa que muda de presidente todos os anos, né? E, às vezes, presidentes com cabeças totalmente diferentes. Então, se você não traçar uma linha de trabalho e mostrar que aquilo precisa ser seguido, fatalmente você vai ser substituído por outro, seja por questões pessoais, às vezes a pessoa, né, não vai muito com a sua cara, ou acha que outro profissional pode estar mais habilitado que você, mas, enfim, se você consegue se firmar e mostrar para o seu cliente, para o condomínio, que o histórico todo, o acompanhamento que você fez durante anos é algo muito valioso para o seu cliente, é possível, sim, você atuar por vários e vários anos para aquele condomínio, independente de quem está ali à frente. Então, essa é a primeira consideração que eu faço para vocês, colegas, que pretendem atuar nessa área. Bom, eu deixei aqui, e agora também até mesmo por incentivo de colegas da AMAD, eu agradeço muito o meu @, estou aí novo agora em redes sociais, de forma profissional, então está aí o meu @cupertino.adv.
Eu agradeço a nossa última reunião da Comissão de Direito Condominial da AMAD, que foi fundamental para eu tomar essa iniciativa. Bom, o objetivo da aula, como eu já adiantei, é despertar interesse dos advogados em início de carreira ou que buscam outra forma de atuação, expansão de atuação, né, para a área condominial. Destacar também esse vasto universo de atuação prática do advogado que presta serviço jurídico para condomínio e a importância desse trabalho para os indivíduos, né, condôminos, que investem geralmente grande parte das suas economias numa moradia ou num imóvel comercial, que seja, mas é fato que no Brasil, eu acho que até mesmo por estatísticas que o Dr. Fernando apresentou na última aula, grande maioria das pessoas tem como seu principal, maior ou talvez único investimento um imóvel. Então, acho que a gente não precisa falar da importância, de uma excelente gestão de um condomínio, isso é fato, mas também da atuação de um profissional que dê segurança para aquilo e dê respaldo para todas as atividades, para todas as atuações do gestor à frente daquele empreendimento. E em relação aos advogados, me desculpa aí se o tema vai ficar chato para quem não é advogado, mas eu acho que serve até mesmo para cobrar dos profissionais que lhes atendem. Domínio pleno da legislação é requisito básico. Digo isso porque, de certa forma, eu acho que hoje essa é uma deficiência que nós temos na nossa legislação brasileira, que condomínio, a parte vinculada a condomínios, ela é muito sucinta, né? Nós temos alguns poucos artigos no Código Civil, enfim, nós vemos aí, ou em outras áreas, leis e legislações muito mais específicas, e no Código Civil a coisa é muito sucinta. Isso, obviamente, gera a necessidade do profissional dominar plenamente essa legislação, né? Mas também saber utilizar legislação extravagante para a sua atuação. Exatamente por essa limitação de legislação, a atualização do conhecimento da jurisprudência também é básico, né? Como nós não temos uma legislação farta, é óbvio que tem muita interferência do judiciário nas questões condominiais. E o advogado, então, que não se atualiza, que se prende a decisões antigas, vai ficar para trás. Então, é requisito básico. E aí eu destaco alguns diferenciais, a minha concepção, que habilidade com pessoas, né? Quem já participou de uma assembleia de condomínio pode confirmar isso. A assembleia, infelizmente, na maioria das vezes, é um ambiente inóspito, né? Em que as pessoas estão ali por alguma insatisfação e desentendimento. Então, se você não estiver preparado para lidar com as pessoas, eu acho que, sinceramente, vai ter muita dificuldade nessa atuação, principalmente nas assembleias. E quando eu falo aí do último ponto, de correto posicionamento de mercado, os próximos slides, eu acho que nós também vamos aprofundar nisso, mas é o seguinte, bom, eu disse para vocês no início que eu sou advogado de condomínio. Quando eu falo isso, às vezes as pessoas até confundem, falam, peraí, se você é advogado de condomínio, você é o advogado que implantou um condomínio, ou você é advogado de quem mora no condomínio? Não, eu sou advogado do condomínio, sou advogado da coletividade. E eu não sou advogado de quem implantou aquele condomínio, uma incorporadora, uma construtora, não sou advogado de um condomínio específico, eu não sou advogado do síndico, sou advogado do condomínio. E por que eu acho que isso também é um diferencial? Alguns colegas optam, e aí, mais uma vez, uma questão pessoal minha, em atuar para um condomínio aqui, atuar para um condômino ali, atuar para uma incorporadora ali. Tem algum problema isso? Tem alguma questão antiética nisso? Não, jamais. Mas eu percebi durante
esses anos que, vez ou outra, você vai se deparar com uma situação conflitante de interesse. Então, vamos lá. Você defende uma tese num condomínio X, e aí tem uma outra demanda de um condômino, no condomínio Y, que, sei lá, talvez a situação não é idêntica, e pode sim, como tudo no direito, ter interpretações diferentes, mas, enfim, você pode acabar gerando uma possibilidade de alguém de questionar a sua atuação. Então, particularmente, Silvio preferiu se posicionar e deixar muito bem claro que eu advogo para condomínios. E demandas que surgem, e sempre surgem, obviamente, de condôminos, de incorporadores, eu prefiro realmente que outros colegas atuem. Então, foi exatamente isso que eu disse. Você vai atuar para condomínio. Você pode atuar para os empreendedores do mercado, consultoras, incorporadoras, para o síndico. Nós vamos chegar nesse ponto aí, principalmente da profissionalização dessa função. Para um condômino, imagina aí como é vasto o mercado para você representar os interesses de condôminos que não concordam com a conduta do gestor, do condomínio, e aí eu coloquei aqui em destaque, no plural, dos condôminos. E aí sim, o advogado atua para o condomínio. Então, algumas possibilidades de atuação, né, para empreendedores, seja sendo um advogado interno de uma grande construtora, por exemplo, ou um escritório de advocacia que atende esse tipo de empresa. É um mercado muito bom também. Eu coloco aqui síndicos profissionais e coloco entre aspas, porque ainda não é uma profissão regulamentada, já existe projetos para criação dessa profissão, mas hoje ela ainda não é uma profissão regulamentada. Mas o mercado trouxe essa necessidade, cada vez mais, principalmente com o surgimento de grandes condomínios, a figura do síndico profissional tem sido fundamental. Se antigamente, em condomínios menores, o síndico era aquele, às vezes, até por sorteio ou rodízio, hoje, com empreendimentos grandes como nós temos, e com complexidade de demanda, isso já não tem mais espaço. Então, abriu-se, sim, uma possibilidade, um mercado muito grande para essas pessoas que têm essa aptidão de gestão. Geralmente, elas trazem isso de outras áreas da sua atividade profissional, implantam isso em condomínio. E, como eu disse, aqui nessa sala hoje, nós temos grandes exemplos disso. Vamos lá, disse também a questão de advogar para condômino ou para condomínio. Então, acho que podemos passar em diante. E também, mais uma vez, se você opta por ser advogado de condomínio, saiba, seu cliente é o condomínio e não o síndico. Não confunda essas coisas. Ele realmente é o representante legal do condomínio, é a pessoa que tem ali os deveres de contratação, enfim, de gestão do condomínio, mas não se deixe enganar. Às vezes, infelizmente, alguns síndicos têm essa tendência de achar que contratou um profissional, seja um advogado ou qualquer outro, em nome do condomínio, mas como ele está contratando, ele está assinando o contrato, as coisas têm que ser da maneira dele. E aí a habilidade também do profissional em mostrar para o síndico que, mesmo talvez que ele seja certo com uma demanda ou uma situação, a postura e a atuação tem que ser diferente. Tá? E sempre pensando na velha premissa, os interesses são comuns. Então, nunca dar guarida ou até sugestionar que o síndico tome alguma medida no condomínio que
que não seja de acordo com os interesses comuns de todos os condôminos. Fazendo isso, eu tenho certeza que ninguém nunca vai suspeitar da sua atuação e jamais poderá alegar que você está atuando ali em favor de um síndico ou de um morador, enfim. Bom, como eu disse, também existe um mercado muito grande para a implantação de empreendimentos maiores, cada vez mais tem sido essa a tendência. Eu mesmo, particularmente, estou aqui hoje falando de um bairro de Nova Lima, colado com Belo Horizonte, que surgiu já com essa característica, empreendimentos gigantescos. Tá? Nós temos um exemplo aqui no bairro que eu, que não sou da parte de gestão e financeira, quando a pessoa me disse isso a primeira vez, eu fiquei, confesso que abismado. Nós temos condomínios aqui que têm orçamentos maiores que de vários municípios de Minas Gerais. Ou seja, naquele condomínio circula, tem uma circulação financeira maior que em muitos municípios de Minas Gerais. Estou citando Minas Gerais, mas enfim, porque nós estamos aqui. Então, imagina aí a gama de serviços que esses condomínios contratam, terceirizados, mão de obra própria, quantos funcionários esses condomínios têm. Ou seja, se equivalem a empresas de médio ou até grande porte, e que sempre foi um mercado de muito interesse de nós advogados, de atuar na parte empresarial. Está aí, ó. Está aí a demonstração de que um condomínio, apesar, né, de não ser uma empresa, da arrecadação ser pura e simplesmente um rateio de despesas, e o condomínio não ter intenção nenhuma de ter lucratividade nas suas atividades, está aí a circulação financeira e de contratos e de pessoas que existem em condomínio. Então, acho que essa é a maior prova de que uma consultoria constante é algo fundamental. Acho que empresa nenhuma hoje consegue exercer suas atividades sem uma assessoria jurídica, e por que para um condomínio seria diferente? E aí, vou entrar aí nas principais demandas extrajudiciais. As pessoas que trabalham com gestão podem confirmar isso, mas, obviamente, o primeiro de todos, o auxílio na criação de regras e regulamentação das bases legais do condomínio, voltando àquele ponto. Como a legislação não é profunda, muitas das regras né, de uma vida condominial são tratadas nas convenções, nos regimentos internos, e isso depende, sim, de conhecimento jurídico, para não criar normas que são contra a lei, e, enfim, para que o advogado não sugira ao condomínio uma regulamentação que lá na frente vai ser questionada por qualquer condômino e fatalmente será invalidada. Bom, outra forma é a exigência, né, esse suporte ao gestor do condomínio na exigência do cumprimento desses deveres. Infelizmente, ainda existe uma tendência muito grande das pessoas em não respeitarem regras de condomínio, principalmente em condomínios residenciais. As pessoas acham que passaram da porta ali da portaria do condomínio, eles estão em casa e que em casa fazem o que bem querem. Pessoas com educação, com formação e que são um exemplo de cidadão nas suas profissões, enfim, no convívio com as pessoas, entram dentro do condomínio e acham assim, eu estou em casa, que eu faço o que eu quiser, é aquela sensação que as pessoas têm de que aqui é o meu refúgio e não me venham dizer o que eu faço ou não. Então, esse, obviamente, é um grande desafio também dos gestores e dos advogados que assessoram os condomínios. E
pegando o gancho aí desse grande condomínio que eu citei, a análise e elaboração de contratos com fornecedores, prestadores de serviços, terceirização de mão de obra, contratos com as construtoras para obras e reformas, alguns contratos desses de valores muito significativos. A terceirização de mão de obra num condomínio desse, muitas das vezes corresponde a 70% do orçamento do condomínio. E sabemos das responsabilidades pela terceirização, não preciso estender isso aqui. Então, a importância do advogado assessorar o condomínio nisso. Então, falei dos contratos com construtoras, manutenção de áreas comuns, elevadores, equipamento de segurança, VCB, né, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, seguros e todos os outros benefícios e áreas que hoje os condomínios oferecem. Jardins imensos, piscina disso, piscina daquilo, piscina coberta, piscina descoberta, tudo precisa de muita manutenção e que, se não for feita por empresas sérias e contratadas da maneira correta, fatalmente haverá a desvalorização daquele empreendimento. E voltando, aquilo geralmente é o investimento da vida das pessoas. Então, como alguém pode ter a preocupação em ter um advogado para sua empresa, por exemplo, e para o seu condomínio, onde ele investiu ali grande parte das suas economias, não. No mínimo, irrazoável, né? E vou aproveitar aqui, agradecer a presença do nosso colega, que ainda não é da AMAD também, mas espero que seja, doutor Leonardo Misa, advogado trabalhista de mão cheia. E obrigado aí pelo prestígio, doutor Leonardo. Doutor Silvio, boa noite a todos. Eu que agradeço aí a oportunidade de participar dessa palestra super interessante, super na moda, né, vamos dizer assim, porque a tendência realmente hoje em dia de se aprimorar mais conhecimento sobre condomínios não tem preço. E muito obrigado por explanar muito bem, doutor Silvio, essa questão toda aí de condomínio com muita propriedade. Muito obrigado. Imagina, que é isso. E junte-se a nós na AMAD, tá? Pode deixar, muito obrigado. Um abração. Bom, vamos lá. Aqui agora eu relacionei também as principais demandas judiciais de condomínio. Quem já atuou sabe que, infelizmente, a inadimplência é de longe a maior e mais importante. Por quê? Como eu disse, um condomínio nada mais é do que, né, a receita do condomínio nada mais é do que a arrecadação para rateio de despesa. Se eu não arrecado, eu não tenho como pagar a despesa, não tem como honrar com os meus contratos, com o salário dos funcionários, e aí a inadimplência de qualquer um daqueles, como eu não posso arrecadar muito mais, ou melhor, como eu não posso fazer um orçamento muito maior do que o que eu realmente vou gastar, esse equilíbrio, né, essa coincidência aí de orçamento e despesa, de receita e despesa, tem que haver. E se você tem uma unidade, duas, infelizmente a inadimplência hoje, por estatística, acaba girando em torno de 10%, você não precisa nem dizer que como o caixa do condomínio fica comprometido, e também um grande fator para a desvalorização dos empreendimentos. Então, a atuação do advogado no combate a essa inadimplência é muito importante. Um condomínio com inadimplência alta certamente será mal visto no mercado, os imóveis terão menos valor, afinal de contas, quem entrar ali, muitas das vezes vai ter que pagar a conta do outro, para um dia o condomínio receber, mas enfim, vai ser um trabalho muito importante, né? E aí temos também a diferenciação entre as responsabilidades pela contribuição para despesas, eu estou chamando aqui de taxa, tá? Usando a licença aí do termo, apesar de não ser tecnicamente correto, mas enfim, para despesas ordinárias e extraordinárias. Para mim também mais uma falha do Código Civil, que não trata na parte de condomínios disso, o que é despesa ordinária, o que não é, e isso gera muita confusão entre os gestores. Se tivesse claro ali, pelo menos
é óbvio que não um rol absoluto, porque você nunca vai conseguir prever tipos de despesas que todos os condomínios terão, cada um tem sua especificidade, mas pelo menos as básicas deveriam ser tratadas no Código Civil. E um alento é que, e como nosso amante aí da lei do inquilinato, doutor Fernando bem sabe, ela nos salvou para mais essa aí, né, doutor Fernando? Então, se a gente não pode se valer do Código Civil, pelo menos podemos buscar essas bases para fundamentação dos nossos pareceres jurídicos, de como separar aí essas responsabilidades de contribuição lá na lei do inquilinato. Lembrando que, doutor Fernando, se quiser me interromper e me corrigir, o proprietário de imóveis que exige do seu locatário o pagamento das despesas extraordinárias de condomínio incorre em contravenção penal. Pode sofrer, inclusive, então, uma ação criminal. Bom, o novo CPC, que já não é novo mais, mas, enfim, em 2015, nos trouxe uma evolução muito grande, que foi incluir a contribuição condominial no rol de títulos executivos extrajudiciais. Isso possibilitou que nós, advogados, ao invés de ajuizarmos uma ação de cobrança, pudéssemos já executar aquele débito. Outra questão importante é a natureza própria terreno, né, da contribuição condominial, ou seja, ela acompanha a coisa, então, independente da transferência de propriedade de uma pessoa para outra, não, a pessoa deixou um débito ali, vendeu o imóvel e sumiu no mundo, e eu não vou poder cobrá-lo. Não, quem compra um imóvel com débito assume esse débito automaticamente, justamente por essa natureza. E aí, matrícula, né, no registro de imóveis, isso é uma coisa também, justamente por essa natureza da taxa condominial. O advogado tem que se atentar muito a isso. Às vezes se vale de informações que estão ali na administradora para dar seguimento ao seu trabalho e às vezes está cobrando a pessoa errada. E aí fez um trabalho longo, insistindo com uma pessoa que, na verdade, né, a responsabilidade final pelo pagamento é da outra e a ação teria que ser ajuizada contra essa outra e está criado um problema, ou pelo menos já com muito tempo perdido aí na condução disso. As questões também de contrato formal pendente de registro, e aí a interferência da jurisprudência nessa questão, ainda existem algumas discussões, mas, enfim, se nós estamos falando que a natureza da contribuição condominial é próprio terreno, que o que vincula a propriedade do imóvel é o registro imobiliário, se nós não temos um registro, né, um registro de uma escritura, e aí, quem é essa responsabilidade? Então, a jurisprudência já há algum tempo tem entendido que, mesmo sem o registro, se esse documento, né, um contrato de compra e venda, um contrato de promessa de compra e venda, ou a própria escritura pendente de registro, for apresentada para o condomínio, aquilo já é suficiente para que ele demonstre a sua responsabilidade pelo pagamento. Então, outro ponto também que os condomínios e os advogados devem ficar muito atentos. Os encargos aplicáveis, né, a discussão que também eu acho que hoje não existe mais, sobre o que estava previsto na 4.591 ou no novo Código Civil, a limitação ou não dos juros e multas. Algumas convenções antigas, anteriores ao Código Civil, estabelecem multas de até 20%, que estava na lei anterior, e essa questão hoje é pacífica, não se pode aplicar multa superior a 2%, apesar do que tem uma decisão do STJ recente
mas que para mim não ficou muito clara, não, e até hoje eu não vi a aplicação efetiva dela no nosso Tribunal de Minas. Juros também, né? Aí eu acho que também houve uma certa falha na redação do artigo correspondente no Código Civil, que não dá para entender se há somente a limitação da multa em 2%, ou se também há a limitação dos juros em 1%. Tá? Até pouco tempo atrás, ou pelo menos quando eu comecei a militar nessa área, condomínios que tentavam aplicar juros maiores do que 1% não tinham sucesso. Hoje isso já não acontece mais. Tá? Muitas decisões fazendo valer aí as determinações de convenção de juros maiores, até 0,33 ao dia, eu tenho visto, né, decisões favoráveis a essa aplicação. A prescrição, que também, quando comecei, existia uma discussão se era decenal ou quinquenal, hoje também já não existe mais discussão, são 5 anos, sim. Outro ponto também que, graças a Deus, nossos juízes, nos últimos anos, para falar a verdade, mais no último ano, com algumas decisões também de tribunais superiores, têm aplicado às ações de execução o trato sucessivo, ou seja, se uma unidade, um imóvel que tem um débito de condomínio de meses X até a presente data, eu ajuizo uma ação. Na grande maioria das vezes, aquela unidade terá outros débitos subsequentes. E aí, eu ajuizei uma execução hoje, o objeto da ação será apenas aquelas taxas que venceram antes do ajuizamento. E aí, muitos que defendiam isso, porque, se é um título executivo, tem que ser líquido, certo, exigível, como é que eu vou ter, então, uma execução de coisa futura, antes do ajuizamento? O título tinha que já ter um valor pré-definido, né? Então, mas, ainda bem, e isso acho que também até mesmo por interesse do judiciário, imagina, eu ter que ajuizar 5 ações na relação entre um condomínio e uma única unidade. Não faz sentido nenhum isso. E outro ponto importante também, que é a exceção da proteção do bem de família, né? O débito condominial está aí entre uma das exceções previstas em lei. Então, mesmo para os casos em que o devedor, que aquele é o único imóvel do devedor, o bem pode ser, sim, penhorado. Bom, vou tentar também passar por isso aqui rapidamente para não ser chato. Uma outra discussão que sempre trouxeram para o escritório, o condomínio inadimplente, ele pode ter restrição de utilização das áreas comuns, o cara não contribui para a despesa do condomínio, como ele pode usar aquilo? Ele vai continuar devendo, ele continuar usando, como se nada tivesse acontecendo. E aí, muitos regimentos internos, ou até convenções, estabelecem que aquele que tem qualquer pendência financeira com o condomínio não poderia usar uma área ou outra, mas também, principalmente com o julgamento desse RESP em 2019, eu acho que a questão também já está sacramentada. Não se pode restringir a utilização de áreas comuns por condomínio inadimplente. Apesar de, particularmente, o Silvio acha que, pelo menos, para aquelas áreas que são utilizadas mediante reserva e, às vezes, até um pagamento de uma taxa para utilização, salão de festa, espaço gourmet, eu acho que, particularmente, eu acho que poderia sim, mas eu não posso recomendar que os condomínios façam isso, pois a chance de terem uma ação judicial e problemas com isso é grande. Outro assunto também, muita polêmica, é a questão do rateio das despesas, né, principalmente para coberturas, mas não só coberturas, unidades dentro de um mesmo condomínio que tem áreas diferentes e características diferentes. Existem algumas decisões, sim,
que interferem na convenção do condomínio, né, e estabelecem que não, aquele rateio tem que ser feito de forma igualitária ou que não pode ser daquela maneira. Para os mais legalistas, né, é aquilo, se o Código Civil fala que a forma de rateio vai ser estabelecida pela convenção e na sua omissão será a fração ideal, o judiciário interferir nisso, né, quem comprou um imóvel comprou sabendo dessas, ou pelo menos tinha que saber como seria o rateio das despesas. Pode até não ser a forma mais justa, mas enfim, é o que está na lei. E aí nós teríamos, sim, em casos como esse, intervenção do judiciário na lei. Bom, também é um tema de muita polêmica que eu prefiro nem me estender muito em relação a isso agora. Acho que a gente precisava de um encontro só para tratar desse assunto. Bom, descumprimento de regras de forma reiterada por condôminos, né? E aí se chama de condômino antissocial. Isso tem acontecido muito em vários condomínios, infelizmente, e é um problema muito sério aí para os gestores. E até pouco tempo não se cogitava, ou não se imaginava como um condômino poderia ter alguma restrição nos seus direitos ali no condomínio. Até mesmo o direito de frequentar aquele imóvel que é de sua propriedade, né? Achava-se que, e sobre a alegação de que o direito de propriedade é absoluto, constitucional, e que não se poderia restringi-lo, mas nós temos visto cada vez mais decisões no sentido contrário, em restringindo sim, direitos, seja de uso, né, de proprietários que se portam de forma antissocial nos condomínios. Outros assuntos também que geram muitas demandas judiciais, intervenções em fachada, em áreas comuns, instalação de ar-condicionado, alterações das áreas das coberturas, os halls, às vezes comuns a mais de um apartamento, e a pessoa faz uma alteração aquilo ali, um gosta, o outro não gosta, e vira, né, aquela discussão interminável. Fechamento de varanda também, que até existe a intervenção dos municípios, né, prefeituras, pelo fechamento de varandas, por entender que há aumento da área construída, que varanda no empreendimento geralmente é assim mesmo, nas aprovações dos empreendimentos, para considerar coeficiente de aproveitamento para a obra, né, para a construção, as varandas não entram nessa área construída, e aí o fechamento delas em incorporação ao imóvel aumentaria essa área, gerando problemas, inclusive, com o município. Obras de destinação das unidades autônomas, temos, sim, regulamentações extravagantes aí, não só do Código Civil em relação a isso, regras da ABNT, exigências de anotação de responsabilidade técnica, né, por engenheiros e arquitetos, principalmente, e também, principalmente durante esse período de pandemia, as discussões sobre o exercício de atividades profissionais em unidades residenciais. Essa sempre foi uma regra, às vezes, muito direta. É um edifício residencial, então o condômino não pode utilizar a sua unidade para fins que não sejam residenciais. E aí nos deparamos com uma pandemia e a obrigatoriedade de muitas das pessoas terem que trabalhar em casa, não poderem sair de casa. E aí, como é que nós vamos ficar? Então, isso também foi e continua sendo um problema, uma discussão eterna em condomínios. Para você ter ideia,
tivemos uma situação aqui no escritório de uma condômina, que é proprietária de um restaurante em Belo Horizonte. O decreto municipal teve que fechar o restaurante, era o sustento dela. Ela, da forma que pôde, adaptou sua cozinha do apartamento para produzir né, as refeições e vender. E aí fazia o delivery, a cozinha do restaurante dela virou a cozinha de casa e fazendo todo o trabalho de delivery. Então, era motoboy e, enfim, pessoas estranhas ao condomínio circulando ali, além também da discussão do aumento de custo, né? Era um edifício que não tinha individualização de água e de gás, então, com aquela atividade, a pessoa passou a gastar muito mais água e gás do que com um consumo razoável. Então, enfim, discussão eterna isso, né? Animais de estimação, também, algumas convenções, principalmente não tão recentes, estabelecem restrição de criação de animais domésticos e também, por decisão relativamente recente, depois dessa decisão, principalmente, essa questão está meio ultrapassada, a não ser que realmente em casos muito particulares, né, de demonstração de que um animal ou alguns animais gerem prejuízo para a segurança, salubridade dos outros condôminos. Mas estabelecer uma convenção, pura e simplesmente, de que aquele animal não pode ser criado ali, já sabemos que a jurisprudência afasta totalmente essa possibilidade. Bom, começando a falar de Covid, né? Acho que todos têm conhecimento. Em 2020 ficou aí um projeto que até de autoria um senador de Minas, né? Mas enfim, ficou na tramitação eterna disso. As pessoas até acharam que a pandemia ia acabar e que a lei não ia entrar em vigor. Entrou com um prazo já definido para, né, de validade e acabou gerando também gera hoje ainda muita discussão, porque o prazo dela já passou, e aí, estava lá, vale ou não vale? O legislador estabeleceu aquele prazo achando que a pandemia não ia ser tão longa, e por isso, e por princípios, essa lei deve continuar sendo aplicada, ou não. Discussões sobre também a possibilidade de decretos estaduais e municipais interferirem na vida dos condôminos ali dentro das áreas comuns, né? Belo Horizonte pediu um decreto dizendo que as pessoas não podem circular assim, não pode ter evento, não pode ter hotel, ou tem limitação de pessoas por metro quadrado e tal. E aí eu gosto de usar esse exemplo. Eu estou exatamente na divisa entre os dois municípios, Belo Horizonte e Nova Lima. Se eu olhar para a direita aqui, Belo Horizonte, para cá, Nova Lima. Eu atendo um condomínio que está à minha direita, um condomínio que está à minha esquerda, em municípios diferentes e com decretos estaduais, com decretos municipais totalmente diferentes. Aí o condômino do condomínio tal não consegue entender que ele tem, né, que naquele condomínio existem algumas restrições porque ele atravessa a rua e o prédio da frente está com outras regras, talvez até mais permissivas, mas enfim. Então, também foi uma coisa que gerou e continua gerando muito trabalho para os gestores e advogados em condomínio. Então, falamos aí da restrição, né, interdição do uso de áreas comuns, obras e unidades autônomas também, né? Bom, todo mundo em casa na época do lockdown. E aí, como é que o condomínio ia lidar com as obras nas áreas comuns? Desculpa,
nas unidades. A pessoa precisa fazer uma obra, às vezes, para mudar, e não pode fazer porque está todo mundo lá e a regra foi que obras não devem acontecer para não perturbar o condomínio, para não aumentar a exposição dos condôminos ou aumento de circulação até mesmo nas áreas comuns de pessoas, principalmente externas, né, ao condomínio. Enfim, outra discussão interminável. Mudanças também, mais uma vez pensando principalmente na parte da lei de locações. E aí, eu aluguei um apartamento, estava fazendo uma mudança, ou pretendia me mudar, ou estou rescindindo um contrato de locação de onde eu estava e vou para o outro, e o condomínio para onde eu estou indo simplesmente me diz o seguinte: não, as mudanças estão todas proibidas. Enfim, várias ações judiciais também sobre essa matéria, e também com posicionamentos do nosso juiz para os dois lados, tá? Já vi decisões para os dois lados. Outra discussão que também, eu acho que agora está já superada, é a possibilidade de se fazer assembleia virtual. Né? Alguns defendiam que, para isso, a convenção tinha que ser expressa, a possibilidade de se fazer de forma virtual tinha que estar expressa na convenção, que eu acho que não tem qualquer lógica, porque antes da Covid ninguém nunca pensou nisso, sabe? Sim, alguns condomínios mais modernos, principalmente em São Paulo, tem uma construtora que antes mesmo da Covid já pensava nisso, tá? Tipo de empreendimentos mais modernos para público, né? Para compradores com esse perfil já faziam isso, mas limitar a realização de assembleia virtual, principalmente com pandemia, por não ter previsão em convenção, eu acho que é um contrassenso. Bom, eu estou vendo que são 21. Desculpa, eu nem sei quanto tempo eu tenho ou tinha, mas já estamos acabando, é o último slide, vou tentar ser muito breve. Pode seguir, doutor, tranquilo. Beleza. Outro problema, né, comum em condomínio, a questão dos quórums para aprovação de obras, benfeitorias, e também a característica daquela obra e a qualificação dela. Precisa fazer isso aqui. Tá, isso é uma obra necessária, útil, voluptuária. Aí um acha que é útil, outro acha que é voluptuária, outro acha que é necessário. Enfim, discussões eternas em condomínios em relação a isso. E, às vezes, algumas obras que têm, sim, uma característica não útil, mas por justificativos, às vezes, de segurança, são qualificadas como tal e variando, assim, então, os quórums necessários para aprovação. Bom, o que eu preparei para vocês hoje aqui foi isso, mas estou à disposição para qualquer crítica, discordância, ou caso queiram tratar também os colegas de outro assunto que eu não abordei, fiquem à vontade. Como eu disse, nós teríamos aqui assunto para vários encontros desses. Eu tentei abordar os que eu considero principais e espero ter contribuído de alguma forma aí para vocês. Mais uma vez, muito sucesso para a AMAD, para todos nós, e vida longa e próspera para a nossa associação. Então, aqui os meus contatos, para quem ainda não tem, lembrando mais uma vez aí que agora eu tenho @. E é isso, gente. Eu passo agora a palavra à doutora Suelen, para quem... Isso. Doutora Suelen, então, obrigado mais uma vez pela oportunidade, pela consideração de todos aí. Eu que agradeço, doutor, perfeito. Como o doutor mesmo, né, trouxe aqui, são discussões intermináveis. Condomínio, eu costumo falar que quem atua com condomínio nunca vai morrer de tédio,
né? Nós temos aí, temos até o aplicativo aí, discussão do aplicativo a hospedagem por Airbnb, né? Que é também polêmico, estamos aí nesse vai, não vai. Bom, dizem que estão no quase, né? Mas vamos ver até quando que vai render. Então, é muita coisa que se a gente for falar aqui de cada um, nós vamos ficar aqui, nós vamos passar a noite toda aqui. Né? Temos aqui também uma pergunta, temos uma perguntinha aqui da Alcélia. Ela está pedindo indicação, se o doutor indica alguma doutrina, algum autor que trata sobre condomínios. Claro, Scavone é um excelente autor. Eu acho que ele seria o principal. Acho que o Risado também tem um livro muito bacana. Deixa eu pensar aqui. Tem um outro livro que até quando entra alguém, né, algum outro colaborador aqui no escritório, estagiário, advogado, eu recomendo essa primeira leitura. Eu vou pedir desculpas, mas compartilho aí em algum, né, de alguma maneira que vocês me indicarem. É um livrinho muito resumido e eu acho que é uma leitura inicial fundamental para quem quer começar a atuar nessa área. Deve ter, sei lá, umas 100 páginas no máximo. Um livrinho bem bacana de se ler. Eu peço desculpas só por não me lembrar quem é o autor, mas me comprometo em compartilhar. Não sei se seria esse, mas tem o Rodrigo Carpaz. Não é. O livro do Rodrigo Carpaz, é recente, sabe? Eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas é um excelente profissional da área. Não, é um livro mais antigo. Eu lembro, tá. sabe? Uhum. Ele deve estar aqui no escritório. Eu não sei se eu posso sair daqui, desligo minha câmera, busco enquanto vocês estiverem tratando de alguma coisa aí, mas vale a pena. Joia. Pessoal, alguém tem alguma outra pergunta, quer fazer aí ao vivo? Fiquem à vontade também. Doutor Fernando, com a palavra. Olá. Meu caro Silvio Cupertino, meus parabéns, brilhante palestra. Conseguiu pincelar diversos temas dos condomínios, né, temas e assuntos, né, que acontecem cotidianamente no condomínio. E durante a sua palestra, já tenho vivência suficiente para ficar falando desse jeito, mas durante a sua palestra eu fiquei lembrando da história da lei de incorporações, da lei de condomínios, né, a 4591, e do tão homenageado professor Caio Mário da Silva Pereira, que foi o idealizador da lei de corporações imobiliárias e da lei de condomínios, né? Toda aquela história que ele idealizou, aquele fenômeno, né, daquela lei, para apaziguar muito do que estava acontecendo no Brasil naquela época, de empreendedores, entre aspas, né, empreendedores fazendo também, entre aspas, incorporações imobiliárias e alienando imóveis, né, para pessoas incautas, e veio aquela lei que, enfim, foi um fenômeno mesmo na história do direito brasileiro e da sociedade brasileira. E lembrando, e aí que vem o elogio da sua palestra, do seu posicionamento, porque desde a época do professor Caio Mário, e na sequência, né, tivemos a mudança no nosso Código Civil, na sequência não, demorou muito tempo, mas enfim, não foi rápido, né? O Código foi alterado em 2001 para 2002, né? Mas enfim, veio o Código Civil estabelecendo uma regulamentação para os condomínios. Mas desde aquela época da lei de condomínios, a 4591, o legislador, e aí foi um ponto fundamental, e é isso que eu gostaria de compartilhar junto aos colegas, desde a época da lei 4591, e também está no Código Civil, a legislação brasileira preferiu ser sucinta, foi a palavra que foi usada pelo doutor Silvio Cupertino, né? A legislação preferiu ser sucinta. E qual o objetivo? De transferir para cada comunidade condominial uma autonomia para que, na sua convenção de condomínio, estabeleça regras que sejam convenientes para aquela realidade específica daquela comunidade condominial. Ou seja, no meu prédio,
eu posso, assim, a gente, né, a nossa comunidade condominial pode estabelecer regras específicas que sejam compatíveis para a nossa realidade. E no prédio ao lado, na mesma rua, no mesmo bairro, na mesma cidade, pode existir outra convenção de condomínio que tenha exatamente a pegada de definir critérios para aquela realidade daquela comunidade condominial. Então, assim, foi uma escolha da legislação brasileira muito interessante, só que o que aconteceu é que isso é do ser humano, né? Uma tendência do que hoje se fala de Ctrl+C, Ctrl+V, né? Mas, enfim, muitas convenções de condomínio foram se espalhando pelo Brasil em regras muito semelhantes. Então, às vezes, um prédio de 3 unidades condominiais possui o mesmo padrão de convenção de condomínio de uma edificação de diversos blocos, às vezes de centenas de unidades condominiais. E estou chamando a atenção para isso, obviamente, para a gente enxergar que isso acontece, entender a realidade histórica da legislação brasileira e essa escolha da legislação por outorgar essa autonomia para cada comunidade condominial, mas também para chamar a atenção do seguinte, para o papel do advogado em cada caso específico. Porque o advogado, e obviamente, junto aos seus parceiros estratégicos em cada caso, às vezes vai precisar de por exemplo, contador, às vezes até engenheiro, arquiteto, etc., enfim, pessoas que conhecem essa realidade condominial, o advogado, então, e esses parceiros que vão poder aconselhar muitos condomínios a fazer uma alteração da convenção de condomínio, né? A única exigência da legislação é que tenha 2/3, né? É uma exigência considerável, né? Não é qualquer dia que se consegue reunir a comunidade condominial e obter uma votação de 2/3. Mas, enfim, esse é o nosso papel e, enfim, esse é o elogio que eu quero falar para você, meu caro amigo Silvio Cupertino, e repassar para todos os colegas e todas as colegas da AMAD o papel do advogado no aconselhamento das comunidades condominiais sobre a sua autonomia. Essa autonomia, a gente sabe, está sempre limitada, né, aos critérios do próprio Código Civil, da legislação brasileira, mas existe muita coisa para ser aperfeiçoada nas comunidades condominiais, sempre tentando evitar os conflitos, né? Lembrando também, e aí finalizando a minha participação, mas lembrando também dos famosos 3S, né? Que é a essência de todo condomínio, né? Sossego, segurança e salubridade, né? Esses 3S têm que estar sempre presentes, né? Focar no sossego, na segurança e na salubridade da comunidade condominial. Mas, na minha realidade, vou completar 40 anos no mercado imobiliário, a gente lembra também dos 3Cs, né? Os 3Cs, e aqui finalizando mesmo, fazendo até uma brincadeira para a gente finalizar, porque, na realidade, o dia a dia das pessoas os 3Cs, né? É cano, cachorro e carro, né? Que gera muito conflito na comunidade condominial. Enfim, então, assim, finalizando, parabenizar meu caro amigo Silvio Cupertino, que tem até uma missão honrosa na sua vida, né? Tem esse nome, Silvio, que é o mesmo nome do Silvio Capanema de Souza e do Silvio de Salvenosa, né? Civilistas conceituadíssimos e que estão focados no nosso segmento do direito imobiliário. Mas, enfim, então, Silvio Cupertino, parabéns pelo nome, né? Ser charado de pessoas com esse brilhantismo na nossa área, e parabéns pela palestra, por pontuar, e dentre diversos aspectos, esse principal, né? Não desmerecendo os outros aspectos secundários, mas esse aspecto primário de que o advogado pode auxiliar os condomínios numa concepção de regras condominiais coerentes com cada realidade para evitar conflitos, né? Focados nos 3S e evitando os conflitos nos 3Cs, né? Enfim, parabéns. Foi um prazer estar aqui contigo. Eu sei que você esteve conosco na semana passada, até colocou uma mensagem no grupo, ou no chat, estava cuidando da sua
seu bebê, né? Enfim, parabéns também por isso, né? Valeu. Aproveitando a oportunidade de dar o parabéns. É um momento de felicidade para qualquer família, né? Ter um bebê, e curta muito esse momento. Mas, enfim, obrigado por ter participado da semana passada, e foi um prazer participar essa semana dessa palestra. Parabéns. Muito obrigado, Fernando. Escutar elogios do senhor ainda me deixa mais feliz. Doutor Silvio, nós temos aqui uma pergunta. Temos aqui, assim, vários elogios, né? Com certeza, parabéns, pessoal agradecendo pela brilhante aula, a qual eu ratifico. E vou te dar 2 perguntinhas aqui que você pode responder direto, tá? Só 2 aí para poder estar te liberando, que você curtiu o bebê. A doutora Daniela está perguntando se existe alguma regulamentação que trata de república em condomínio, e a outra pergunta é como você iniciou a atuação na área. Maravilha. Bom, vamos começar pela primeira. Não existe uma, como o doutor Fernando disse, as convenções replicam essa regra de que você não pode ter república em condomínio. Mas o que é república? E principalmente agora, em tempos de multipropriedade, o que for, se um imóvel hoje ele pode pertencer a diversas pessoas, até mesmo no formato de multipropriedade, para utilização em períodos diferentes. Eu não estou dizendo aqui simplesmente um condomínio, de um apartamento de 5 proprietários. Não estou dizendo isso. Estou falando até da forma atual de multipropriedade. Utilização em períodos diferentes, por propriedades diferentes. Aí a gente entra em Airbnb agora, uma outra forma de utilização de imóveis residenciais. Então, a grande maioria das convenções replicam, sim, a proibição da utilização como república. Mas república é o quê? República de estudante? Eu estou falando sério para vocês, isso não é invenção, não, para dar exemplo, não. Eu tive um caso de um cliente, um condomínio que ficava próximo a uma paróquia. E aí, as freiras alugaram um apartamento, tinha, sei lá, 4 quartos, um quarto para cada freira. O condomínio me acionou, querendo que eu tomasse alguma providência, porque aquilo ali era uma república de freiras e que eu não podia deixar aquilo. E eu falei assim, bom, voltando aos 3 S's do Dr. Fernando, poxa, qual é a premissa, e por que pensar que 4 freiras podem trazer algum prejuízo para a salubridade, para a segurança, do condomínio? De onde? De onde isso? Eu falei assim, olha, por favor, não entrem nessa. Queriam ajuizar uma ação para que o contrato de locação fosse rescindido, queriam ligar para o proprietário, falando que era um absurdo que ele tinha feito. Enfim, eu acho, existem as regras, e essas são regras que eu mesmo recomendo que os meus clientes não apliquem, mesmo existindo lá. Tá? Por quê? Aconteceu alguma coisa? As pessoas que estão utilizando esse apartamento geraram algum risco para o condomínio? Se não, deixem e não arrumem mais um problema para o condomínio. Tá? Você tem a palavra? Vamos lá, doutor Ricardo. Primeiro, eu quero parabenizar. Caiu meu microfone aqui. Primeiro, eu quero parabenizar o doutor Silvio, com louvor. Obrigado. Pela palestra dada, e para dar indicação de um livro que atende tanto para quem está querendo conhecer algumas teses de direito condominial, bem como saber a história dada por Caio Mário. É uma obra que o Melim Chalup, junto com o Caio Mário, publicou recentemente, e que tem uma peculiaridade muito interessante. Nesse livro, ele traz os prefácios dos livros anteriores do Caio Mário.
E Caio Mário, ele teve uma pressão muito grande dos urbanistas, deturpando o texto dele. E, se não me engano, no terceiro prefácio, ele lava a alma. Aí ele conta coisas que são muito interessantes, sabe? Então, com essa indicação... Muito obrigado. Me sinto Nossa. nem envergonhado de ter esquecido dessa obra, do Dr. Melim Chalup. E o Melim é meu grande amigo, eu tenho também um grande carinho por ele, e tive o prazer de conhecer Caio Mário assim, num encontro muito rápido, mas uma pessoa que ainda hoje guardo a imagem dele. Abraço e parabéns, doutor. Muito obrigado. Bom, e aí tem uma outra pergunta. Foi como você iniciou na área. Ah, bom. Bom, gente, inclusive, agora quem quiser, né, quem quiser se retirar, fique à vontade, porque, né, nós já estamos aí, mas, enfim, eu gosto muito de falar nisso. Vamos lá. Por circunstâncias pessoais, de família mesmo, comecei isso muito cedo. Eu tinha que participar de assembleia de condomínio, eu lembro direitinho, que a minha primeira assembleia, eu acho que eu devia ter uns 12 anos. Minha mãe me pedia que participasse, que estivesse lá, e a minha falecida avó, que eu me lembro com muito carinho, ela tinha um problema de vista sério, e era uma pessoa muito autêntica e muito rigorosa, e ela fazia investimento em imóvel e era o sustento dela, era o complemento da aposentadoria dela para ela viver. Então, a gente sabia da importância, todo mundo lá em casa sempre soube da importância disso. E aí eu a acompanhava em todas as assembleias. Era um moleque e estava lá em assembleia de condomínio. Aí, bom, isso, mais uma vez, com 12, 13 anos, participava das assembleias, mas, olha, por isso que eu falo que eu não me lembro da figura do advogado nessas assembleias. Por isso que eu falo que as coisas mudaram muito. Desde que eu comecei há 15 anos, até hoje, já mudou demais, mas ainda tem muito para mudar. Né? Então, vamos lá, eu não tenho a lembrança, né, dessas minhas assembleias na infância, adolescência, da figura do advogado. Eu lembrava, tipo assim, tem um síndico. O síndico é um bicho, o cara, vamos todo mundo tomar cuidado com o síndico, lembro disso direitinho. Mas dos advogados, não. E aí, como disse, tive a oportunidade, né, de atender o primeiro cliente. Atuo, né, estou, por coincidência, também numa área, né, numa região, num bairro, que teve uma expansão imobiliária mais recente e muito intensa. Então, isso também incentivou muito eu ter escolhido isso. Mas eu confesso que isso não ficou na minha... Vamos lá, comecei a fazer o curso de Direito, eu nem lembrava daquilo, ou não associava que aquelas assembleias que eu participava, ia acompanhando meus familiares, eu poderia fazer isso quando me formasse e me tornasse um advogado. E quando isso apareceu surgiu no meu colo, é impressionante, né? Eu acho que todo mundo deve ter uma história semelhante para contar. Eu que peguei aquele primeiro cliente, naquele primeiro trabalho, sei lá, eu tinha absorvido durante essas experiências aí na adolescência muita coisa, muita informação, que quando fui estudar um pouquinho, fiz o link, a conexão, e aí foi. E falo que é uma área difícil de se atuar, infelizmente, ainda as pessoas não entenderem que um condomínio precisa sim de um advogado, todo condomínio precisa de um advogado. Por isso eu falo que é um mercado bom, sim, hoje ele já é bem melhor do que, né, há 15 anos, quando eu comecei, mas ainda tem muito para melhorar, para nós advogados, para profissionalização disso, sabe? Então, mas, enfim, foi mais ou menos aí a história do meu início e o meu interesse pela área.
Silvio, queria te parabenizar, porque assim, você realmente fez um apanhado, pincelou aí todos os pontos de atuação. Eu acho que atuar com condomínio é uma arte, é muito difícil, né? E a gente precisa ter, assim, uma presença muito grande. Queria até deixar aqui já um convite para um segundo webinar aí para você falar sobre a arte de fazer assembleia, de conduzir assembleia, do que tem para ter validade nessa assembleia, porque a gente sabe que poucos advogados estão ali conduzindo e sabendo realmente como conduzir, desde ali, da definição dos pontos, elaboração de edital. Então passa-se por uma série de processos que eu acho que seria muito importante. A gente viu que o pessoal da AMAD tem um interesse muito grande, aí os nossos associados, pelo tema também, então acho que seria bem interessante depois você voltar com esse tema sobre a Assembleia em si. Realmente, eu acho que o direito condominial é uma área que está em expansão e decorrente dos condomínios terem cada vez mais características de empresa, precisar demandar, assim, tanto o síndico profissional quanto o advogado especializado. Então, é uma área que o direito imobiliário, os advogados devem se atentar e olhar com muito cuidado, porque eu acho que vão surgir muitas oportunidades. Queria te agradecer por trazer o tema e por abrir também, inclusive eu estou falando por mim mesmo, que você me abriu uma visão também de muitos detalhes aí de quem está atuando com grandes condomínios, que eu achei muito interessante. Muito obrigada e fica aí o convite para a próxima já. Maravilha, será um prazer, será um prazer. Doutor Silvio, posso retornar aqui? Claro! Nessa palestra, na segunda palestra, que eu não quero perder de jeito nenhum, por favor, traga para todos nós a questão da Assembleia Mista. Claro. Certo? É uma coisa que é uma matéria que é muito interessante, sou um ferrenho defensor dela, ainda mais para as pessoas aí de idade mais avançadas, como eu, que tem dificuldade de utilizar os meios sociais, meios de internet, essas máquinas, né, vamos dizer assim, e eu acho que o futuro está na mista, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. Futuro, né? Porque a condição dada para publicidade e participação, ela é muito maior do que simplesmente ser uma virtual. É isso mesmo. Um grande abraço. Maravilha. Obrigado, doutor Ricardo, mais uma vez. Obrigada, viu, doutor Silvio? Nós agradecemos, né, que prontamente aceitou o nosso convite para estar hoje aqui. E parabéns pela palestra, né? Esclareceu bastante. Obrigada por ter tirado a minha dúvida. E com certeza será sempre bem-vindo. Realmente, eu como atuo também na área de locação, então assim foi bem esclarecedor realmente esses pontos que você colocou, porque são realmente situações corriqueiras, né? E que todos estão passando por isso, quem atua diretamente com condomínio ou com locação. Enfim, eu quero agradecer também a todos que estão presentes. Vocês estão já convidados, tá? Para o próximo webinar que nós teremos na semana que vem com o doutor Alexandre Fadel. Ele vai tratar sobre a questão do advogado na administração das locações. Então, um tema também muito importante. Já anota aí, já compartilha com quem você acha que é da área, que tem interesse, até mesmo imobiliárias, né? Eu acho que é importante participar. E sem mais delongas, né? Acho que já passamos um pouquinho o limite aqui. Enfim, é isso. Eu agradeço a participação de todos, a interação. Uma boa noite e até a próxima. Muito obrigado, gente. Valeu, parabéns para todo mundo aí. Boa noite. Obrigado, doutor Silvio. Parabéns pela palestra. Boa noite. Obrigado, doutor Elisa. Parabéns, Silvio. Valeu, Podia gente. tirar Obrigado. uma foto, não? Sim. Vamos fazer isso? Vamos. Todo mundo pode abrir as câmeras, por favor, gente? A gente quer uma foto, né? Puder, Vamos registrar, quem puder. Né? Quem puder, sim, verdade. Quem não estiver cuidando do bebê, né? Com bebê, Exatamente. sim, verdade. Na semana passada a gente teve... Eu estava bem pontuado, doutor. Não, gente, aí. a gente está em... Cada um está na sua casa, normalmente, né? O Silvio parece estar no escritório, mas, enfim, a gente tem que respeitar. Mas, tá, olha só, todo mundo tá com as câmeras acesas. Quem vai fazer o print? Faz aí, vou rir, ó. Vou fazer aqui. Vou fazer. Acho que é ok, acho que deu. Deu? Deu. Legal, uma lembrança muito importante. Peraí.
Faz aí também. Ah, assim ficou legal. Peraí. Acho que vai ficar melhor. Legal. É. O chat está aparecendo aí ou não? Não. Não. Não? Então vamos lá. Vamos de novo? Deu. Deu? Ficou ótimo aqui. Maravilha. Era o celular, eu tirei porque era o celular do meu sogro, tá, gente? Aqui. Já está cheio já lá nos stories, no Instagram, já está tudo lá. A gente vai tirando aqui, né, durante. Silvio, e Todo compartilha mundo com a gente no grupo da AMAD. Quem não for da AMAD, né, faça a sua inscrição para a AMAD, para participar do nosso grupo do WhatsApp. Compartilhe com a gente esse livro, né? Claro. Parece que é um livro pontual, interessante, né? Compartilhe com a gente a referência desse livro no grupo da AMAD. Farei isso. Obrigado. E, doutora Elisa, essa singela apresentação aí também, que já está com vocês, fique à vontade para divulgá-la, usá-la como quiser, tá? Para disponibilizar para todos os associados, enfim. Não tem nada demais, mas... Eu vou deixar, então, a liberdade de você encaminhar no grupo da AMAD, depois a gente vai mandar também para o marketing, para mandar por e-mail para os nossos associados, vou ver o que a gente pode trabalhar com isso. Combinado. Junto com a gravação do webinar, porque vai ser disponibilizado também. Maravilha. Obrigado, gente. Nós que agradecemos, gente. Valeu, Tudo de mesmo. bom. Ótima noite para todos. Boa noite. Sim, boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite.